os favoritos para a rodada da Série B, em que 7 times diferentes podem entrar no G4. É isso mesmo, cara. 7 times podem entrar no G4 nessa rodada e a liderança pode mudar. Vamos ver os favoritos da 17ª rodada da Série B, que começa com Remo e Novo Horizontino já com o pé na porta. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Deixa a curtida, deixa o hype, se inscreve. Vamos falar de Série B, meu irmão, nessa 17ª rodada, onde 7 times podem entrar no G4, meu irmão. Tô falando aqui de Atlético Goianiense, Vila Nova, Atlético Paranaense, Chapecoense, Avaí, Remo e o Cuiabá pode permanecer. São 7 times. Vamos direto pra tabela da Série B, porque a gente não tem mais nada a perder. Rapaziada, é o seguinte: Curitiba e Goiás, né, são os dois times que podem terminar na liderança, então a briga tá ali ponto a ponto. Mesmo que os dois vençam, o Goiás pode terminar na liderança, mas ele precisaria tirar saldo aqui, né? Tem 2 de saldo no momento. Mas vamos falar os favoritos de cada jogo. A rapaziada na live aqui no canal já mandou o papo, já deixou os favoritos aí do chat. Coloca aqui embaixo, se você não participou da live, aí os seus favoritos para essa rodada. Vamos começar com o Operário e CRB, dois times que não vivem boa fase na Série B. O Operário venceu um jogo nos últimos 5, exatamente igual ao CRB, que vem aqui, ó, de 4 derrotas consecutivas. O Operário pode entrar na zona do rebaixamento nessa rodada. Se o Operário empatar ou perder, Ferroviário e Botafogo vencerem, o Operário cai para a zona do rebaixamento. Quem diria, né? Uma grande decepção Operário nesta temporada. O CRB, ele não tem condições de entrar no G4, né? Tá aqui com 21 pontos, já despencou com essas 4 derrotas, mais uma vitória colocaria o Galinho de volta ali no pelotão de cima. Para mim, o favorito aqui é o Operário, tá? O CRB jogou muito bem a última partida que ele perdeu, né, pro Curitiba, jogou muito bem, mas só que foi no Rei Pelé. O Operário fora de casa é um time que não tem dado muita segurança, enquanto que o Operário em casa é um time muito difícil de ser batido, né? Então vou dar esse voto de confiança aí pro Fantasma. Remo e Novo Horizontino, os dois que já chegam com o pé na porta, e é um jogo importantíssimo para os dois, é um confronto direto, talvez seja aí a principal partida dessa rodada, tá? O jogo mais importante da rodada já começa logo hoje, né? Esse jogo é hoje, no dia que eu tô lançando esse vídeo, abre a rodada. O Remo vencendo essa partida hoje pode terminar a rodada no G4. Ele precisaria, obviamente, vencer o seu jogo e precisaria de um tropeço do Cuiabá, que enfrenta o Goiás. Então é um jogo duro, tá? Então o Remo até empatando pode terminar no G4, mas é mais improvável, porque tem muita gente de olho no G4 e o Remo precisaria empatar e torcer para ninguém mais vencer para ele terminar no G4 esta rodada. O Novo Horizontino podendo, né, chegar na liderança também, ele também está na briga com Goiás e Curitiba, mas ele precisaria vencer esse jogo e torcer por derrotas dos dois times, tá? Sendo assim, o Novo Horizontino passaria no saldo de gols, o Curitiba iria 33 pontos, mas se vencer hoje, o Novo Horizontino termina na liderança o dia, tá? Termina na liderança e o Remo vencendo hoje também termina no G4. E o mais importante, cara, o Remo traz o Novo Horizontino pro bolo, traz o Novo Horizontino pro mundo dos mortais, porque nesse momento o Novo Horizontino tá ali com 5 pontos de gordura pro Remo. O Remo vencendo essa partida tira ali essa vantagem do Novo Horizontino, fica a 2 pontos do time paulista e traz ele pro bolo, revive a terceira vaga, né? Que a terceira vaga nesse momento ali no acesso tá um pouco distante da rapaziada. Então o Remo ajudaria não só assim, mas todos os outros, e deixaria a Série B um pouco mais aberta, né? O Antônio Oliveira, né, técnico do Remo, tá sofrendo com bastante crítica, deve mudar o time hoje, tá? Tá sem o Klaus, né? Klaus e Luan Martins se lesionaram, então ele já deve botar o Cantis de titular, deve botar o Regis de titular. Tem algumas escalações sendo especuladas, mas tem uma escalação que é a mais forte surgindo nesse momento, com no meio campo ali o Camutanga entrando na zaga, e no meio campo ali com Caio Vinícius, Cantis e Regis, o meio campo extremamente ofensivo com Jaderson, Pedro Rocha e Marrone. O time fica absurdamente ofensivo, gosto desse time, tá? Um time ofensivo assim, botando o Jaderson ali um pouco mais avançado, Cantis botando esse meio aí pra rodar, e o Regis, cara, o time fica extremamente técnico, sobe de nível, esse time do Remo fica muito forte, uma escalação que eu gostei, tá? Vamos ver se vai realmente entrar assim o Regis, a gente sabe que não aguenta muito tempo, né, os 90 minutos, mas
já tá merecendo ser titular há muito tempo. Pra mim, o Remo é favorito nesse jogo, tá? O Remo é favorito nessa partida diante do Novo Horizontino. É um time que não perdeu nenhum jogo como mandante na Série B ainda, o Remo, tá? Time muito forte dentro de casa. Atlético Goianiense e Criciúma, o confronto é entre dois times que estão tentando surgir na briga pelo acesso, né? O Criciúma ali ainda briga contra o rebaixamento, mas se vencer já vai para 23 pontos, né? E aí fica um pouco mais próximo aqui do G4. Idem para o Atlético Goianiense, que iria a 25 pontos. O Dragão pode entrar no G4. É o mais difícil, mas pode. Ele teria que vencer, torcer para Cuiabá e Remo perderem, Avaí empatar o seu jogo com o Vila Nova, que tá aqui também. Atlético Paranaense perder ou empatar e Chapecoense perder ou empatar e o Atlético vencer. O Atlético para mim é favorito nessa partida diante do Criciúma, tá? Ferroviária e Atlético, cara. O Atlético vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, tem um dos melhores aproveitamentos recentes da Série B e a Ferroviária tem um dos piores aproveitamentos recentes, tá? Os dois vieram da Série D. Cara, algumas 5 rodadas atrás aí eu diria que a Ferroviária era muito favorita nesse jogo, mas hoje pra mim o Atlético é favorito, tá? O Atlético pra mim aqui é favorito nesse jogo. Goiás e Cuiabá, confronto direto também aqui pela ponta da tabela. O Goiás tem 8 pontos de vantagem, né? Difícil falar que é confronto direto, mas é confronto de G4. Mas o Goiás vencendo esse jogo, cara, esquece. O Cuiabá vai ter muita dificuldade de alcançar o Goiás nessa competição novamente, né? O Goiás vai botar ali 11 pontos de vantagem para o Cuiabá, vai disparar e vai encaminhando cada vez mais o seu acesso, né? O Cuiabá, cara, ele vem de uma partida em que venceu o Amazonas, mas esse time do Cuiabá não está dando confiança para ninguém. Estreou o Carlos Alberto, né, que veio do Sport, ex-Botafogo, ele estreou fazendo gol contra o Amazonas, está com alguns reforços ali, o Goiás também tem reforços para jogar, para estrear, estão encaixando, mas Anselmo Ramon tá ali tinindo, o Wellington Rato tá entrando ali na rotação do time. Para mim o Goiás é favorito na Serrinha, o líder aí, um dos líderes, né? O Goiás vencendo no sábado esse jogo, né? Ele pode se tornar líder, mas teria que vencer ali por mais gols de diferença do que o Curitiba, né? Assumindo que o Coxa vença o Paysandu também, o Goiás teria que vencer por 2 gols de diferença além do que o Curitiba fizer. Antes da gente analisar o resto dos jogos, cara, falar da KTO, né, cara? Você que vai apostar aí nessa rodada, em alguma rodada, algum jogo da Série B, cara, dá uma olhada nas odds da KTO, porque são as melhores odds do mercado. E a dica que eu te dou, se você gosta de fazer bilhete, faça na KTO, porque lá você pode ganhar R$1 milhão na Liga do Milhão. O seu bilhete, cara, se você tá fazendo ele fora da KTO, você tá dando mole. O link para você fazer sua conta na KTO tá aqui. É muito rápido. Eu botei o link mais rápido de todos para você não perder tempo fazendo sua conta lá. Clica no link que tá na descrição, faz a sua conta e depois bota assim: quero participar da Liga do Milhão. E faça o seu bilhete na KTO. Vai por mim, cara. Quanto mais bilhetes você acertar ali, né? Quanto mais odds você acertar, você sobe mais no ranking da Liga do Milhão. E você acertando um bilhete, você dispara no ranking, tá? Porque a odd é muito alta. Então, faz a sua conta na KTO, faz o seu bilhete na KTO. E isso aqui é um anúncio para maiores de 18 anos. Você deve apostar sempre com responsabilidade, né, meu irmão? Não vai perder a linha aí, não, né? Por isso que eu tô falando de bilhete, que você aposta pouco e ganha muito, né? O Coxa enfrenta o Paysandu. Nosso líder tá ali com 87% de aproveitamento recente, enfrentando o Papão, cara, que tá com 73% de aproveitamento recente. O Paysandu não perde há 5 jogos, tá? E o Curitiba não perde há 11 rodadas, né? Tá aí com o Morisco aí, sendo destaque. Inclusive, eu fiz um Reels no Instagram sobre o Pedro Morisco. Se você não está seguindo o Torcedorismo no Instagram ainda, siga a gente no Instagram, também esse Instagram que tá na sua tela. O Curitiba tá jogando muita bola, apesar de na última partida contra o CRB ter jogado mal, mas vencido. E no último jogo que jogou em casa contra o Volta Redonda, jogou o segundo tempo mal, né? Mas é uma defesa intransponível, né? Tem ali 6 gols sofridos, enquanto que o Paysandu, cara, apesar de ter sofrido bastante gols na Série B, né? Até que não, né? 11 jogos, né? Mas nos últimos jogos sofreu muito poucos gols, né? É o confronto de 2 boas defesas, né? Na verdade, o Paysandu sofreu 17. Agora que eu tô vendo aqui, eu tava vendo a coluna errada. Bem que eu lembrava que tinha tomado muito gol no início da Série B. Então, é o que eu tava falando, essa linha de raciocínio mesmo. Apesar de ter tomado muitos gols no geral, com o Claudinei, o Paysandu sofreu menos gols. Cara, vai ser um jogo em que o Paysandu vai retrancar a vida, assim como ele fez contra o Avaí, e o Curitiba vai ter que tentar martelar até fazer o gol. O Coxa, pra mim, é favorito nessa partida. Se o Curitiba vencer, assim como o Goiás, ele vai dar um salto muito grande rumo à Série A, tá? Vão faltar ainda 2 jogos para terminar o primeiro turno e ele já vai estar com 36 pontos.
Curitiba caminharia, daria mais passos largos rumo à Série A do ano que vem. É aí disparado o grande favorito ao acesso nessa temporada. O Paysandu precisa vencer para sair da zona do rebaixamento, né? Se o Paysandu vencer Botafogo, Ferroviária, Operário ou Atlético, na verdade o Atlético, o Paysandu não consegue passar nem o Operário. Então ele teria que torcer por derrotas de Botafogo e Ferroviária e teria que vencer o seu jogo. Além disso, teria que tirar saldo da Ferroviária, né? A Ferroviária tem 3 gols a mais de saldo que o Paysandu. Então assim, é difícil o Paysandu sair da zona do rebaixamento nesta rodada, mas possível. O que importa é que o Paysandu tem que pontuar, meu irmão. Daqui pra frente tem que pontuar, tem que terminar esse primeiro turno com pelo menos 21 pontos e passa por um pontinho aqui contra o Curitiba, já seria muito comemorado, mas pra mim o Coxa é o favorito, tá? Avaí e Vila Nova, cara. Avaí vem em baixa produção, Vila Nova vem oscilando, né? Só que são 3 jogos já sem perder com o Luizinho Lopes. O Avaí vem em má fase, tem só 33% de aproveitamento nos últimos jogos. Na última vez jogou na ressacada, empatou com o próprio Paysandu, né? E foi contra o Paysandu a última vez. E hoje hoje não, esse jogo é só no sábado. E nessa rodada vai precisar ir pra cima do Vila Nova. E isso é um problema, porque o Vila Nova tem um contra-ataque excelente, tem um time muito veloz. É um jogo que pode ir pra qualquer um dos lados, mas pra mim o favorito é o Avaí jogando em casa. Volta Redonda e Atlético Paranaense. Olha, isso aqui é um jogo crucial pro Atlético, tá? O Volta Redonda pode parecer um time fácil, mas não é. É um time que tem um bom desempenho, né? Sofre muito poucos gols, tá? O time do Paysandu, do Volta Redonda. É um time que tem ali uma defesa razoável. É um time que perde poucos jogos em casa. Não é um time fácil de ser batido. E o Atlético tem que ir pra cima. Só que o Atlético tem jogado melhor fora de casa do que em casa nessa temporada, né? Porque ele pega times que se abrem mais. O time do Atlético Paranaense tá com dificuldade de abrir defesas bem fechadas, né? Pra mim o Atlético é favorito contra o Volta Redonda. Amazonas e Botafogo, vejo a Onça favorita nessa partida aqui num confronto direto contra o rebaixamento. Se o Amazonas perde esse jogo, cara, vai encaminhar bem já o seu rebaixamento. O Amazonas precisa vencer para não deixar o Botafogo tão longe assim. Ainda mais se perder, esquece, não alcança mais. Então assim, o Amazonas vai se afundar cada vez mais se não vencer essa partida. Vai com tudo e por isso para mim, além de ter um time um pouco melhor que o Botafogo, para mim o Amazonas é favorito nesta partida. América e Chapecoense, cara. Chape vai muito mal fora de casa, o América ia muito bem, não tá tão bem assim dentro de casa. A Chape deixou vazar pontos dentro de casa nas últimas partidas. O América também vem de 2 derrotas seguidas, mas o América para mim aqui nessa partida do Coelho é o favorito. Vamos falar melhor sobre esses jogos ao longo das lives aqui nesses dias. Olha só, meu irmão. Todas essas noites de Série B teremos pós-jogo. Então, live aqui no canal, se inscreve para participar das lives para a gente analisar os pós-jogos. Vamos fazer pré-jogo também. Se inscreve no canal, deixa a curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!